Com a palavra, portanto, o nobre deputado Luiz Couto. Logo depois você preside. Você me concede a palavra. E daí para frente você concede a palavra ao nosso senador do Piauí. Senhor presidente, deputado Mauro Benevides, senador Wellington Dias, deputado Assis Carvalho, autor do requerimento desta sessão solene, Dr. Rômulo José Fernandes Barreto Melo, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em primeiro lugar, importante que nesse dia em que nós celebramos o Dia Nacional da Caatinga, que nós possamos fazer uma profunda reflexão sobre todo o processo de destruição, de degradação do nosso bioma, do ecossistema da Caatinga, como também dos cerrados e também lá dos campos sulinos. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma PEC 115/95, que está aqui há muito tempo e por falta de vontade política ou por não ter pressão nesse sentido, nós estamos aí verificando a cada momento que o nosso bioma vai cada vez mais perdendo a sua força, e isto prova de que há necessidade de que essa nossa reflexão ela se produza num processo de defesa permanente do nosso bioma Caatinga. Primeiro porque esse bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na região do Nordeste e na região norte de Minas Gerais. Ou seja, mostrando de que é o único sistema totalmente brasileiro. Não existe em outra região do mundo, ou seja, esse bioma, esse sistema. A importância de considerá-lo como patrimônio brasileiro, como patrimônio nacional. E a luta nossa é para que essa PEC seja aprovada, para que ela seja aprovada e essas regiões da Caatinga, dos cerrados, dos campos sulinos sejam considerados como patrimônio nacional. E que a nação brasileira tenha uma política de fazer com que nós não continuemos fazendo de conta que estamos fazendo a defesa desse nosso bioma. A Caatinga tem sido ocupada desde os tempos do Brasil colônia. Foi nessa região onde nós tivemos o regime das Sesmarias, as capitanias hereditárias, e aí vem a questão da concentração fundiária, para tirar da Caatinga, ou seja, a questão econômica, e para isso ia destruindo aquilo que era a biodiversidade desse sistema, desse ecossistema. São 27 milhões de brasileiros que moram no chamado polígono das secas. E aí o que aconteceu nesse período? Durante muito tempo. Aqui eu estive vendo um relatório que não foi aprovado à época, que era uma CPI que investigava a indústria da seca no Nordeste. Não foi aprovado. E a relatora, que era uma deputada do Rio de Janeiro, que eu não lembro, ela dizia o seguinte: primeiro, que as barragens, os açudes foram feitos
em regiões onde não tinha sido planejado. O interesse econômico, o interesse político definiu. Naquela época eu dizia de que hoje na nossa moeda, de cada R$100 hoje, naquela época, que eram encaminhados para o Nordeste, durante o tempo da seca mesmo forte, apenas R$30 chegavam ao destino. 70 desaparecia desde o momento daqui até chegar lá. E na realidade nós verificamos de que essa situação ela começa a mudar a partir de que um nordestino se torna presidente da República. Primeiro, ou seja, cria o Dia Nacional da Caatinga, para que nós possamos dizer, olha, é um ecossistema, é um bioma que nós temos que defender, porque juntamente com os cerrados e com os campos sulinos são expressões daquilo que nós podemos dizer de patrimônio nacional. Com a extração da madeira, com a monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária nas grandes propriedades, nós verificamos que as grandes concentrações de fundiário, o latifúndio, que só tem um jeito da gente verificar. Há um canto que o nordestino canta e o refrão é só Mandacaru, resistiu tanta dor. E continua resistindo, mesmo com as políticas públicas que o nosso governo Lula tem colocado para essa região do Nordeste. Ela ela carece de um planejamento estratégico permanente e dinâmico, com o qual se pretende evitar a perda da biodiversidade e do seu bioma. Então, nesse sentido, esse dia é um dia em que nós devemos trabalhar para que a PEC 115 de 95, que considera a Caatinga como patrimônio nacional, que ela seja um compromisso nosso para que, a partir daí, a partir do planejamento permanente, dinâmico, estratégico, nós possamos dizer, este patrimônio que está no Nordeste e na região norte de Minas Gerais não pode ser destruído. Algumas áreas já se consideram não mais semiárido. Nós já temos áreas, senhor presidente, onde são desertos. São áreas que se tornaram áreas de deserto, então há necessidade de trabalhar para que nós possamos dizer esse patrimônio nacional, esse bioma, esse ecossistema da Caatinga não pode deixar de ser patrimônio do povo brasileiro. Então, nesse sentido, é que nós queremos parabenizar o companheiro Oscar Carvalho por essa sessão solene e dizer que aí vamos ter que juntar forças, porque não dá. Desde 95 nós temos uma PEC aí para transformar esse ecossistema num patrimônio nacional. Infelizmente, toda vez que se pensa em colocar na ordem do dia, vem sempre um segmento que diz não, aí não, ou querendo fazer uma espécie de troca. Olha, nós votamos, mas desde que vocês votem também outras matérias, e aí a gente não pode fazer essa troca. Patrimônio nacional, essa é transformar a Caatinga, juntamente com os cerrados e os campos sulinos, como patrimônio nacional, é um compromisso daqueles que querem defender na teoria e na prática